Bom dia! Só tirar o som aqui. Muito bem. Vamos botar a musiquinha. Bom dia, Ana Paula. Oi, Úrsula. Andreas, tudo bem? Vou começar com uma música do Caetano, hoje segunda-feira, um pouco mais leve. Falando do tempo, o tempo aqui em Lajeado hoje está uma ventania. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Silvia. Tempo ventoso aqui em Lajeado, com muito vento. Agita os lungs e pranas. Bom dia, Rosa. Bom dia, Mai. Começar essa segunda com calma, não se apressem. Tem toda a semana pela frente. Bom dia, Camila. Bom dia, Lucimara, Cris. E aí, Marquito? Oi, nega. Oi, Rosana. Bom dia, bom dia. Achei que a Rosana... Oi, a outra Rosana. A Rosana ama viajar, tinha ido caminhar com o pessoal dos Caminhos dos Faróis. O pessoal tá lá caminhando. Oi, Alexandra. Então começamos com o Tempo do Caetano. Música linda, poesia só. E vamos começar nossa segunda Despertando com Dharma. Hoje o capítulo 74 já. Pelos meus cálculos, alguém aí vê para mim, mas eu acho que é Caetano. É Caetano. Mas eu acho que a gente termina segunda-feira, né? Dia 26, porque hoje é o capítulo 74 e vai até 81. Eu acho que termina dia 26, segunda-feira. Então aí é Thich Nhat Hanh, o mestre vietnamita, Velho Caminhos, Nuvens Brancas, editora Bodhigaya, tradução Enio Burgos. A gente está seguindo as pegadas do Buda. Então, as pegadas dos ensinamentos, né? O que ele foi deixando para nós, assim. E aí também o contexto, né? A percepção do Thich Nhat Hanh de contextualizar isso é muito importante. Então, quando ele contextualiza, a gente entende em que meio ele estava inserido. Na literatura é importante a gente fazer isso, porque daí em que meio está inserido para ver como fez sentido, né? Aquilo, como ainda faz sentido, né? Como ainda reverbera, né? Tem ressonância. Então vocês lembram que a gente está lendo a confusão que deu na Sangha, né? O Devadatta resolveu que acha que é, né? Que é mestre também. E aí ele auxiliou o príncipe, aquele, o Ajatasattu, né? O inimigo não nascido, significa Ajatasattu, e ele então deixa o rei, o pai dele, isolado no castelo. E ele vai falecer agora nesse capítulo, é óbvio, né? Então, bom dia a todos, vamos lá. O choro da rainha elefanta. Veneráveis Sariputra e Moggallana retornaram à floresta de bambus depois de passarem um tempo na montanha Gayasissa. Os bhikkhus, lembro que o Sariputra e Moggallana, ontem, né, no capítulo de ontem, eles tinham ido no episódio de ontem, da nossa temporada aqui. E aí eles tinham ido para o lugar onde está o Devadatta para ver qual é que estava a situação, como é que estava a situação, né? Porque tinha uma galera que tinha abandonado o Buda ali. Então ele foi lá ver por que fizeram isso, né? Os bhikkhus alegremente os receberam e perguntaram aos dois sobre a situação lá, né, lá no Devadatta. Mas Sariputra e Moggallana apenas sorriram. Né? São malandros, né? Uns poucos dias mais tarde, mais de 300 seguidores da Sangha de Devadatta retornaram ao monastério. Então não precisava falar nada, né? Só esperar. Os bhikkhus da floresta de bambus ficaram radiantes de felicidade e cumprimentaram calorosamente os seus irmãos de Gayasissa. 4 dias mais tarde, Venerável Sariputra fez um levantamento exato do número de irmãos reintegrados e soube que seriam, ao todo, 380. Ele os conduziu juntamente com Moggallana
ao pico do Abutre para ter uma audiência com o mestre. Como estava de pé, fora de sua choupana, o Buda observou os monges sendo conduzidos montanha acima por seus 2 discípulos veteranos. Outros bhikkhus que viviam no pico do Abutre saíram de suas choupanas para cumprimentar os que retornavam. Sariputra e Moggallana deixaram o grande grupo por um momento, a fim de falarem privadamente com o Buda. Inclinaram-se diante dele, que os convidou a sentar. Venerável Sariputra sorriu e falou: Senhor, trouxemos de volta cerca de 400 bhikkhus. O Buda disse: vocês fizeram bem. Mas digam-me, como conseguiram abrir os olhos deles? Né? Então tu vê, né? Estavam totalmente avidia, né? Estavam totalmente iludidos, deludidos. Deludidos é diferente de iludidos, gente. Deludidos é quando tu acredita naquilo que tu está vendo ou vivendo. Tu acredita na falsa ilusão. Tu acredita na ilusão. A Venerável Moggallana explicou: Senhor, logo que chegamos, irmão Devadatta recém havia acabado de comer e estava se preparando para dar uma palestra Dharma. Ele ficou olhando para as pessoas por um longo tempo, como se estivesse tentando imitá-lo. Quando nos viu chegar, pareceu enormemente feliz e convidou Sariputra para se sentar próximo dele sobre a plataforma Dharma. Sariputra, porém, recusou. E ao invés disso, escolheu um assento lateral. Eu me sentei do outro lado. Devadatta, então, dirigiu-se aos demais bhikkhus. Hoje, Venerável Sariputra e Venerável Moggallana juntaram-se a nós. Deixe-me aproveitar essa oportunidade para convidar Venerável Sariputra a proferir a palestra Dharma. Devadatta virou-se para Sariputra e juntou as palmas das mãos. Meu irmão aceitou o convite. Ele falou sobre as 4 nobres verdades de modo maravilhoso. Isso é Moggallana contando do Sariputra, né? Todos os bhikkhus escutaram com encantamento. Notei que os olhos do Devadatta, porém, foram ficando cada vez mais pesados, como se quisesse adormecer. Sem dúvida, ele devia estar cansado de todas as suas recentes atividades. Mas metade da culpa vinha da palestra Dharma, que o levou rapidamente a cair no sono. Ficamos em Gayasissa por mais de um mês. Imagina, o Sariputra e Moggallana lá, por mais de um mês, junto do Devadatta, só sentindo como é que estava a temperatura lá. E participamos de todas as atividades de lá. A cada 3 dias, Sariputra dava uma palestra Dharma. Ele instruía os bhikkhus com todo o coração. Uma vez notei Bhikkhu Kokalita, principal conselheiro de Devadatta, sussurrar algo para ele, mas Devadatta não pareceu dar-lhe muita atenção. Suspeito que estivesse alertando para não confiar em nós. Ele, todavia, estava alegre por ter alguém assumindo a responsabilidade por ensinar o Dharma, especialmente quando se tratava de uma pessoa tão capacitada quanto meu irmão Sariputra. A gente não delega as coisas para os outros. A gente tem a nossa visão e a gente passa aquilo que a gente compreende. Então, tudo aquilo que eu digo para vocês aqui é uma parte daquilo que não só que eu compreendo, mas é uma parte daquilo que fica digerível para vocês, né? Nos cursos, nas palestras, nas jornadas que eu faço, o tempo todo. E tem muito mais ensinamento, mas aqueles ensinamentos são ensinamentos que eu venho há anos digerindo, percebendo se eu aplico ele. Quando eu aplicar e ver o resultado, então a gente passa, não tem pressa. Tem ensinamentos que talvez eu vou dar daqui a 5 anos, sem nenhuma pressa, mas eles já existem. Certo dia, após proferir um discurso sobre os 4 estabelecimentos da mente atenta, Sariputra disse: neste entardecer, meu irmão e eu iremos deixá-los para voltarmos ao Buda e à Sangha que deixamos. Então, a malandragem de Sariputra e Moggallana. Eles chegam lá, ficam um mês lá, junto do Devadatta, não falam nada mal do Devadatta, ficam só ali, passam o ensinamento, lembro os bhikkhus, né, que tinham abandonado a Sangha lá do Buda e deles, só lembro como é que era lá. Ó, lá era assim, e agora vocês estão aqui. E vazam. Os caras são malandros, né? Achei que eles foram muito meios hábeis. Queridos irmãos, neste entardecer, meu irmão e eu iremos deixá-los para voltarmos ao Buda e à Sangha que deixamos. Queridos irmãos, há somente um mestre completamente iluminado, o professor Gautama. Enfim,
Ele fundou a Sangha dos Bhikkhus. Ele é a fonte de todos nós. Sei que vocês seriam calorosamente bem recebidos de volta pelo Buda, se assim quiserem. Queridos irmãos, não há nada mais doloroso do que ver uma comunidade dividida. Vou repetir aqui, talvez esse vídeo vá, né, porque ele vai ser gravado, ele está sendo gravado. Então, as sangas aí pelo Brasil, que eu estou falando, vocês sabem que eu estou falando. Queridos irmãos, não há nada mais doloroso do que ver uma comunidade dividida. Então, quando a comunidade é dividida, é porque antes houve alguma coisa. Então, se antes houve alguma coisa, não façam. Não provoquem. Não criem causas e condições para depois tentar contornar, reverter. Não funciona assim. Existe o karma. E ele amadurece. As sementes de Alaya Vijnana, que estão ali na nossa base, né, na nossa mente primordial, elas amadurecem. Se tu vai regar todo dia, ontem eu reguei minha horta. Se eu não regar, não vai crescer nada. Tá bem? Depois não adianta ficar chorando. Só encontrei um mestre verdadeiro em minha vida e é o Buda. Tá. Nós partiremos hoje, mas qualquer de vocês que decidir retornar ao Buda, por favor, dirija-se à floresta de bambus. Nós nos encontraremos lá e os levaremos para se reunirem com o Buda no Pico do Abutre. Naquele dia, Devadatta estava na capital a negócios. Mas venerável Kokalita, seu assessor, que nos tinha sido hostil desde nossa chegada, levantou-se para protestar. Chegou a nos amaldiçoar, mas nós simplesmente nos levantamos e fingimos não ouvir nada do que ele dizia. Silenciosamente pegamos nossas tigelas e mantos extras e partimos de Gayasissa para retornarmos a Venuvana, onde ficamos por 5 dias. 380 bhikkhus de Gayasissa seguiram logo atrás de nós. Venerável Sariputra perguntou: Senhor, esses bhikkhus necessitam ser reordenados? Se for preciso, organizarei uma cerimônia de ordenação para eles antes que estejam com o Senhor. Isso não é necessário, Sariputra. Seria adequado que eles fizessem uma confissão perante a comunidade. Está tranquilo, né? Vai lá e diz, estava viajando. Né? Os 2 discípulos veteranos se inclinaram e se juntaram com os bhikkhus que os estavam aguardando. Nos dias consecutivos, mais 35 monges deixaram Gayasissa. Às vezes tem que ter essas pessoas na sanga, assim, sabe? Que, como Sariputra e Moggallana, que abrem os olhos dos outros, assim, sabe? Isso acontece em grandes sangas e em pequenas sangas. Aí eles dizem, gente, vocês estão se afastando, cuidado, aquele caminho ali é longo, dá para ir por aqui e tal. E as pessoas vão se afastando, depois. Nos dias consecutivos, mais 35 monges deixaram Gayasissa. Venerável Sariputra arranjou uma cerimônia de confissão para eles e, posteriormente, apresentou-os ao Buda. Venerável Ananda, eles adoram dizer venerável, né? Tudo é venerável. Venerável Ananda falou aos 35 que haviam chegado mais recentemente e indagou-lhes sobre a situação em Gayasissa. Eles contaram que após o venerável Devadatta ter retornado de Rajagaha e sabido que quase 400 bhikkhus o tinham abandonado para voltarem ao Buda, sua face ficou rubra de ódio. Ele ficou... Entenderam, né? Ele se recusou a falar com as pessoas por vários dias. Ananda perguntou: o que os irmãos Sariputra e Moggallana disseram para vocês que os motivou a deixar o irmão Devadatta para retornarem ao Buda? Olha a diferença de pessoas iluminadas e pessoas não iluminadas. Né? O Devadatta não era iluminado. Um dos bhikkhus respondeu: eles jamais disseram qualquer palavra que criticasse venerável Devadatta ou a sanga de Gayasissa. Eles simplesmente ensinaram o Dharma com todo o coração. A maior parte de nós foi ordenada há apenas 2 ou 3 anos, e ainda nos falta estabilidade e profundidade em nossa prática. Quando ouvimos as palestras dharmas do irmão Sariputra e recebemos instrução pessoal do irmão Moggallana, percebemos o quão verdadeiramente maravilhoso e sublime é o ensinamento do Buda. A presença dos veneráveis Sariputra e Moggallana, com sua profunda compreensão e virtude, foi como a presença do próprio Mestre. Nós percebemos que, embora venerável Devadatta se expresse com grande habilidade, não pode ser comparado a eles. Após os 2 terem partido,
muito de nós debatemos tais coisas e chegamos à decisão de retornar para esta sanga. Então tem que cuidar, né? A gente tem muito fake por aí também, né? As coisas têm que ser naturais. Ananda ainda quis saber: o que fez o Bhikkhuni Kokalita quando vocês partiram? Ele ficou enfurecido. Amaldiçoou-nos, mas isso só nos deu ainda maior certeza de que estávamos fazendo a coisa certa. Certo dia, o Buda estava de pé na montanha escarpada, admirando o céu ao entardecer, quando subitamente ouviu um grito vindo de baixo: cuidado, Senhor, uma pedra está por desabar atrás de você. E ele se virou e viu uma rocha do tamanho de um carro de bois caindo bem na sua direção. Foi difícil sair a tempo do caminho, enquanto a passagem da montanha era recoberta com pedras e pedregulho de todos os tamanhos. Por um golpe de sorte, a pedra maior fora retida por duas outras saliências rochosas na escarpa, exatamente no momento em que ia atingir o Buda. O impacto dela contra o rochedo liberou um fragmento, que acabou acertando seu pé. O sangue jorrou do ferimento e tingiu seu manto. Olhando para cima, ele viu um homem no topo da montanha, fugindo rapidamente. Então, assim, o Buda várias vezes tentaram matar, e vocês viram ao longo da história, né, de 70 capítulos, o tempo todo alguém tentando denegrir a imagem dele. Assim aconteceu com essas figuras todas do universo, né? Jesus, com todos eles, né? Sócrates foi morto, e assim vai indo, gente. É assim, surge alguém que se ilumina um pouquinho, pronto. Já é alvo para ser extinto. Seu ferimento era muito doloroso. Ele dobrou o manto externo em 4 e colocou-o sobre o chão. Então sentou-se sobre ele na posição de lótus e começou a se concentrar na respiração a fim de acalmar a dor que sentia. Então, ao invés de fazer um griteiro, um escarcéu, recobrou consciência daquele momento. Bhikkhus vieram correndo em sua direção. Um deles exclamou: isso certamente é coisa de Devadatta. Então, o Buda não ficou julgando, ele ficou ali observando sua respiração. Os outros começaram, né? A diferença dos mestres, né? Um outro falou: irmãos, vamos nos dividir em turnos para vigiar a montanha e proteger o Senhor Buda. Não percamos tempo. Todos começaram a correr e a andar em círculo, perturbando a tarde previamente calma. O Buda então solicitou: irmãos, por favor, não gritem. Nada merece tal barulho. O Tathagata não necessita ser vigiado ou protegido. Por favor, voltem para suas choupanas. Ananda, envie o novato Kunda até o médico Jivaka. Eles obedeceram aos apelos do mestre. Jivaka subiu ao pico do abutre e imediatamente pediu que o Buda fosse carregado numa maca, montanha abaixo até o Jardim das Mangueiras. Ele estava com 72 anos, né, gente? E em poucos dias a capital soube dos dois atentados à vida do Buda. Algumas pessoas ficaram chocadas e desmaiaram. O primeiro foi aquele da espada, né? Juntamente com aquilo, elas receberam a notícia de que o rei Bibisara falecera. Então o rei Bibisara estava lá, né, retido no castelo pelo próprio filho, e aí morreu de fome. Por meios desconhecidos, tinham descoberto que ele estivera sob prisão domiciliar. O coração delas foi tomado pela agonia. Olharam para o pico do abutre como um símbolo de resistência moral. Enquanto pranteavam a perda do rei, sua admiração pelo Buda se aprofundava. Embora tivesse preferido ficar em silêncio acerca dos eventos recentes, o seu silêncio foi bem compreendido por todos. O rei Bimbisara estava com 67 anos de idade quando morreu. Era 5 anos mais novo que o Buda e havia tomado os 3 refúgios com ele quando tinha apenas 31 anos. Tendo ascendido ao trono na idade de 15 anos, havia reinado por 52 anos. Então aqui agora o Tishnahan, ele vai ali, vasculha na história, né? E vê quem foi Bimbisara e dá uma geral para nós. Então aos 15 anos ele foi rei, ordenado. Ele construíra a capital de Rajagaha após ela ter sido consumida pelo fogo. Por todo o seu reinado, Magadha desfrutou contínua paz, com exceção de uma pequena guerra com o reino de Anga. O rei Brahmadatta de Anga perdeu a disputa e temporariamente seu reino caiu sob a jurisdição de Magadha. Quando o rei Taxila Pukusati posteriormente assumiu o trono em Anga, o rei Bibisara manteve relações próximas e amigáveis com ele, prevenindo futuros conflitos. Então, um bom rei, né? Graças a isso, um bom governante, coisa que está difícil. Graças a isso, o novo soberano
também se tornara discípulo do Buda. Bimbisara tinha compreendido a importância de manter boas relações com os reinados vizinhos. Ele se casara com a princesa Kosala Devi, a irmã mais nova do rei Prasenajit, de Kosala, e feito dela sua rainha. Também aceitara esposas de Madras e da dinastia Lishavi. Sua irmã mais velha fora casada com o rei de Kosala. Muito bem. O rei Bimbisara mostrou seu profundo amor e respeito pelo Buda, construindo uma estupa nos jardins reais, a qual continha como relíquias o cabelo e unhas de Siddhartha. Incenso e vela eram regularmente acesos em torno da base da estupa para expressar a gratidão pelo ensinamento do Buda. O rei confiou a Shrimati, uma dama de companhia do palácio, a responsabilidade de cuidar de todas as flores e plantas que adornavam a estupa e manter a limpeza da área. Então ele era um devoto assim, né, dos ensinamentos, e ele mantinha os seus votos intactos. Apenas 10 dias depois da pedra ter ferido o Buda, a coisa não para. Ele e vários bhikkhus estavam mendigando na capital, quando o venerável Ananda percebeu um elefante correndo na direção deles. Aí, por isso o nome do capítulo. Aparentemente havia escapado dos estábulos reais. Ananda reconheceu como sendo o elefante chamado Nalagiri, famoso por seu comportamento violento. O monge não podia entender como o tratador real o tinha deixado fugir. Tomadas de pânico, as pessoas corriam em busca de refúgio. O elefante levantou sua tromba, ergueu a cauda e as orelhas e se dirigiu diretamente para onde estava o Buda. Ananda agarrou pelo braço, tentando levá-lo para um lugar seguro, mas ele não se deixou arrastar. Ficou calmamente ali, de pé, imperturbável. Alguns bhikkhus agacharam-se por trás de Gotama, enquanto outros vazaram. Não diz vazaram, que diz sumiram. As pessoas gritavam para o Buda salvar sua vida. Ananda prendeu a respiração e ia colocar seu corpo à frente, entre Nalagiri e o Buda. Naquele exato momento, para a surpresa de Ananda, o Buda soltou um majestoso urro estridente. Era o som da rainha elefanta, cuja amizade lhe conquistara muito tempo antes na floresta de Rakita, em Paraliyaka. Lembra daquela cena que ele estava lá, uns capítulos atrás, uns 20 capítulos atrás, que ele faz amizade com os elefantes e fica imitando, né, os berros dos elefantes quando ele estava na prática de meditação ainda, né? Estava meio entediado ali, imitando, né? Então ele ainda não tinha sido iluminado, né? Ele estava brincando. Não, foi quando ele fugiu. Lembro que foi quando ele já era Buda, né? E foi quando disseram para ele, deu uma briga na Sangha, e o pessoal disse, não, eu sei como resolver, o pessoal falou, né? Ele, beleza, ele vazou, né? Saiu, ficou 1 ano fora, deixando o pessoal resolver. E ali ele fez amizade com os elefantes e aprendeu esse urro, esse tridente, que conversava com os elefantes. Nalagiri estava a poucos metros do mestre quando ouviu aquele som retumbante, e subitamente estancou sua carreira. O poderoso elefante ajoelhou-se com suas 4 patas, abaixando a cabeça até o chão, como se fizesse uma prostração para o Buda. Gentilmente ele afagou a cabeça do animal, e então, segurando a tromba com uma das mãos, levou o obediente Nalagiri de volta aos estábulos reais. As pessoas aplaudiram e vibravam. Ananda sorria. Ele voltou aos dias em que eles eram rapazes. Ananda lembrou, né, quando eles são primos, né? Estavam no castelo e tal. Quando o jovem Siddhartha, o Buda, né, não conhecia adversário à sua altura em artes marciais. Desenvolveu excelência em tudo, arco, flecha, levantamento de peso, esgrima, montaria. É um partidão, né? Aquela coisa assim. E naquele instante, o Buda tratou o elefante furioso como se fosse um velho e dócil amigo. Os bhikkhus e uma grande multidão seguiram os dois até os estábulos. Quando chegaram, o Buda dirigiu ao tratador um olhar de reprovação, mas em seguida falou com sua voz compassiva. O Tathagata não necessita saber quem ordenou que soltasse esse elefante, mais uma tentativa, né? Todavia, você deveria compreender a gravidade de sua ação. Dezenas, mesmo centenas de pessoas poderiam ter sido mortas. Você jamais deveria permitir que uma coisa dessas acontecesse novamente. O tratador prostrou-se diante do Buda, que auxiliou o homem a erguer-se novamente, e então juntou-se aos bhikkhus para retornarem à mendigagem. O Buda e os discípulos assistiram ao funeral do rei Bimbisara.
A cerimônia foi um evento de grande solenidade e beleza. As pessoas lamentaram o passamento do seu amado monarca e prestaram, em densa multidão, sua homenagem em consideração derradeiras. Mais de 4.000 bhikkhus estavam presentes. Quando o funeral terminou, o Buda passou a noite no jardim de mangueiras de Jivaka, antes de voltar ao Pico do Abutre. O médico informou a ele que a antiga rainha Videhi havia sido absolutamente proibida de visitar o rei durante o mês anterior. O rei passou desta vida absolutamente sozinho, totalmente sozinho. Eles o encontraram deitado diante da sua janela favorita. Seus olhos estavam voltados na direção do Pico do Abutre quando deu seu último suspiro. Bem, morreu bem. Pouco depois do funeral real, Jivaka trouxe o príncipe Abhayaraja, filho do rei Bimbisara, outro filho, não Ajatasattu, um medonho, e de sua esposa Padmavati, para ver o Buda. O jovem lhe falou que desde a morte do seu pai havia perdido todo o entusiasmo por uma vida de riqueza e fama. Ele tinha ouvido muitas palestras dharmas e se sentira atraído pelo caminho da iluminação. Não desejava nada além do que levar a vida pacífica e simples de um bhikkhuni. O Buda aceitou o príncipe Abhayaraja na sua comunidade. Isso aí. Amanhã, então, capítulo 75, Lágrimas de Felicidade. Muito bem, gente, mais um capítulo. Muito bacana isso, a gente construir essa ideia, juntos, assim, ler as pegadas do Buda. E agradeço a generosidade de vocês novamente por estarem aqui, um grande número de pessoas. Espalhem isso, mandem para as pessoas assistirem, porque é uma oportunidade única, que é rara e preciosa. Acreditem, é rara e preciosa, e ela é impermanente. Que os méritos dessa nossa prática, desse nosso encontro, se expandam e toquem a todos os seres, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Bom dia, boa segunda.